Você tem a sensação de que a gente está sempre vivendo em crise? O meu nome é Larissa Guerra e às vezes parece que a humanidade sempre esteve em crise. O que muda para mim agora é a velocidade e a enxurrada de informações que a gente recebe diariamente para reforçar esse sentimento. Meu nome é Sabina Deveik e para mim a gente está vivendo um momento muito especial que não é apenas uma crise, mas são uma série de crises que estão se combinando e estão exacerbando umas às outras. Então a gente está vivendo um momento especial, não só de uma era de transição, mas de uma transição de era. O meu nome é Marina Mels. Acho que sim, estamos sempre vivendo em crise e vou repetir o que eu já falei aqui 1000 vezes. Eu não aguento mais estar presenciando a história. Essa sensação de que estamos sim, sempre vivendo em crise, ganhou até nome. Foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Collins, no Reino Unido. É permacrise. Mas tem gente que já criou um outro termo para se pensar a respeito, a policrise. Hoje no Donas, a gente recebe a pesquisadora e caçadora de tendências Sabina Deveik para refletir com a gente sobre esses termos. Se estamos, de fato, vivendo numa eterna bad trip e o que a gente pode fazer diante desse contexto. Sejam bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da Porra Toda. Oiê! Antes de começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho pra você. Que tal você receber conteúdos exclusivos, cupons de descontos de lojas parceiras e ainda outros mimos do Donas? Essas são algumas das vantagens que você tem ao colaborar com a nossa campanha de financiamento coletivo. Tá lá em apoia.se/donasdapetoda. A partir de R$5 por mês, você já ajuda a manter o Donas, um podcast 100% independente feito por mulheres. E se a grana tá curta, não tem problema. Você também pode seguir o Donas nas redes sociais em @donasdapetoda e dar 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts. Pandemia, crise econômica, crise política, ambiental, social. Fora as crises pessoais, né? E quando a gente pensa um pouco sobre o contexto que a gente está vivendo na última década, a sensação que dá é de que o mundo todo está numa crise imensa, sem nenhuma perspectiva de sair dessa, né? Pois essa sensação ganhou uma palavra bem no estilo da novilíngua do George Orwell, em 1984. É a permacrise. O dicionário Collins elegeu permacrise como a palavra do ano de 2022 lá no Reino Unido. O termo é usado desde a década de 70 e no meio acadêmico se definiu da seguinte forma: é a sensação de viver em um tempo prolongado de insegurança e instabilidade. Um termo que incorpora perfeitamente a sensação de passar de um evento sem precedentes para outro, enquanto nos perguntamos, desolados, quais os novos horrores podem estar ao virar a esquina. Ou seja, é o famoso não aguento mais viver momentos históricos, viu? Não sabia. E tem gente que foi além. Pesquisando sobre esse assunto, eu encontrei um artigo da Sabina Deveik explicando que, na real, o que a gente estaria vivendo é um mundo da policrise. E aí, a minha cabeça, que já é bugada, bugou de vez, assim. Por isso, a gente resolveu chamar a Sabina para participar dessa conversa com a gente. Oi, Sabina, seja bem-vinda de volta ao Donas. Se apresenta, então, para as nossas ouvintes e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Larissa, Marina, super bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez batendo esse papo. Um oi também para todos os ouvintes que estão nos escutando. É um prazer estar aqui de volta. Bom, vocês já me apresentaram um pouco. Eu sou caçadora de tendências e futurista há mais de 22 anos. Trabalho também como coach ontológica. A minha grande paixão na vida é comportamento humano. Então eu gosto de observar os comportamentos humanos, seja do ponto de vista social, como que as pessoas vão criando novos comportamentos e tendências e novos valores, seja do ponto de vista individual, né, olhando para as transições e para os novos comportamentos do indivíduo. Então hoje eu tenho uma moeda e olho dos dois lados, o comportamento social e o comportamento individual, atuando com organizações, marcas, para a gente poder olhar para esse futuro que já está presentificado e olhando também para pessoas que estão em transição de vida, de carreira. Ai, que demais! Eu queria que você começasse, Sabina, conceituando assim de uma forma bem prática. O que é, afinal, policrise e permacrise? Essas duas palavras, elas convergem de certa forma para um mesmo significado?
Sim, essas duas palavras têm muito a ver, né? A gente viu que a permacrise, né, essa sensação de um tempo prolongado de insegurança e instabilidade, e a policrise também tem um pouco desse sentido. Eu adoro a etimologia das palavras, então vou começar um pouco pela etimologia da palavra policrise para depois a gente destrinchar. A palavra poli significa cidade, ou também significa muito. A palavra crise tem a ver com esse estado de caos ou incerteza, no latim, mas no grego, crises também significa decidir ou separar, né? Então tem esses dois significados. Então, polis, muito, e crise com esse estado de incerteza. A policrise, ela é um problema que se torna uma crise quando ele desafia a nossa capacidade de lidar com esse problema e assim ameaça toda a nossa identidade. É uma multiplicidade de crises. Então, hoje a gente está vivendo uma série de crises juntas. A crise ambiental, a crise social, a recessão, a guerra na Ucrânia, a pandemia. Então, a gente tem uma série de crises que vão se combinando e vão interagindo umas com as outras de maneira que, às vezes, ainda elas ficam mais difíceis. Né? Então, a gente não pode lidar com essas crises de maneira separadas, mas de maneira sistêmica. Então, na verdade, aquilo que parecem ser crises separadas são crises que se exacerbam umas às outras. Então, tem uma forma da gente olhar para isso de modo onde a gente entende que essas crises interativas produzem danos maiores do que a soma que as crises produziriam isoladamente. Isso quer dizer, por exemplo, que os seus sistemas hospedeiros, eles estão interconectados. Então, se a gente pensar, por exemplo, na guerra na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, ela exacerba a questão ambiental, que já é, por si só, muito urgente. Então, a gente vai num emaranhado, né, de coisas interconectadas. Então, é por isso que a gente diz que hoje a gente não está vivendo uma só crise isolada, a gente está vivendo uma série de crises que estão se exacerbando umas às outras com os mesmos sistemas hospedeiros. E a gente tem, assim, uma coisa importante quando a gente fala de policrise, é que a gente tem algumas características, umas propriedades, assim, que quando a gente olha para essas crises. Elas têm uma extrema complexidade, elas têm uma alta não linearidade, o que a gente chama de causalidade transfronteiriça, né? Então, ultrapassando fronteiras umas das outras, e uma super incerteza, né? Então, é isso tudo que é uma policrise. Ou seja, uma coisa vai piorando a outra e a gente vai nesse atoleiro. Vai piorar, tipo... errado, gente. A pior vai piorar. Tipo o que isso. A gente precisa, assim, o que é legal, assim, é que quando você olha, assim, para essa história toda de policrise, a gente está, enfim, quando a gente olha para uma coisa exacerbando a outra, a gente fica meio assim em choque, mas na verdade o que todas essas crises vêm para nos ensinar é que a gente precisa olhar todas elas de forma mais sistêmica, né? De forma interconectada, chega da gente se fragmentar, né? Então a gente precisa olhar com um olhar um pouco mais integral. Ai, gente, minha cabeça já tá explodindo aqui. Foi a primeira pergunta e tem mais um monte. Socorro, socorro. No seu artigo, nesse artigo que a Larissa citou, que a gente leu, você cita o Edgar Morin, o filósofo, que em 2020 escreveu que essa marcha da policrise estaria atravessando os nossos modos de ser, de conviver, de produzir, de consumir e de se estar no mundo, desafiando todos a pensarem os paradigmas que norteiam a modernidade, que mais nos separou e compartimentou e fragmentou do que incluiu. Então, quando a gente fala de sociedade, a gente está falando de viver mil crises ao mesmo tempo. Isso parte, esse ambiente comum a todas as crises, parte no seu entendimento também dessa modernidade, dessa globalização, desse momento que a gente vive? Olha, eu acho que se eu for assim pensar um pouco no qual que é a causa de tudo isso, né? Eu concordo com o Edgar Morin, eu acho que a gente está há muito tempo vivendo mundos fragmentados. O que a gente fragmentou nos últimos tempos? A gente fragmentou razão e emoção, a gente fragmentou corpo e mente, a gente fragmentou o resultado real daquele que é intangível,
o espiritual do nosso mundo tangível. A gente fragmentou muitas coisas. E a gente começou a dar muita importância para o mundo, que é um mundo de resultados. E de resultados a qualquer custo. Esse mundo mais intangível, ele ficou quase como se tivesse menos valor. E a gente se fragmentou de tal ponto que a gente começou a se fragmentar de nós mesmos, nós nos fragmentamos do outro, ou seja, de todas as pessoas que estão ao nosso redor, e a gente se fragmentou do mundo, do planeta. Então, por isso que a gente está vivendo, num primeiro plano, nessa fragmentação com o indivíduo, a gente está vivendo uma grande crise individual, no sentido que as pessoas estão mais deprimidas, mais ansiosas, mais desconectadas de si mesmas. A gente vive um mundo ansioso, o mundo do trabalho produziu uma doença do mundo do trabalho, que é o burnout, né? Então, um esgotamento mental. Então, a pergunta é, o que nós, seres humanos, estamos criando, onde a gente vive um lugar cada vez mais fragmentado de nós mesmos? A gente se fragmentou do outro. Então, aquilo que é um problema, por exemplo, de fome, de guerra, de desigualdades sociais, de discriminação, parece que é um problema do outro, não é o meu problema, né? E numa terceira instância, a gente se fragmentou do mundo e do planeta. Então, em algum momento, a gente acreditou que o ser humano não era a natureza. E a gente começou a retirar muito mais e não devolver para a natureza. E é por isso que a gente está numa grande crise ambiental. Então, toda essa fragmentação, toda essa separação levou a gente a todas as crises que a gente está vivendo hoje. Crises sociais, crises ambientais, guerras, recessão, né? Então, eu acredito que a gente está começando, assim, para não ser muito pessimista, mas a gente está começando a dar passos nessa reintegração. Então, se a gente pensar, a gente já tem, assim, a gente começou a olhar mais, por exemplo, para mindfulness, até como uma prática dentro das organizações. A gente começou a olhar para o mundo não só da posse, mas do acesso, né? Então começaram a nascer serviços e coisas que vão dando acesso a um número maior de pessoas, quebrando um pouco e rompendo esse paradigma do ter e levando a gente para um lugar mais do ser. Eu acho que a gente não chegou lá, mas a gente está caminhando, ainda tem alguns sinais, tem alguns indícios mostrando que a gente está caminhando para esse lugar, até em termos, por exemplo, de narrativas, né? Então, até hoje, né, a gente veio de uma narrativa onde a gente tinha que lucrar a qualquer custo, e o custo, né, para a nossa sociedade está sendo muito alto, né? Degradação ambiental. Já podemos falar mal do capitalismo, Nossa, então, tá liberadíssimo. Exatamente, mas aí começa a surgir outros tipos de capitalismo, capitalismo consciente, o ESG nunca foi tão falado como antes, que a gente começa a olhar, poxa, eu posso ter lucro, mas eu tenho que olhar para 3 instâncias agora. Eu tenho que olhar para a parte ambiental, eu tenho que olhar para a parte social, como eu cuido da minha comunidade, do meu colaborador, de todos os meus stakeholders, eu tenho que olhar para a ética, eu tenho que olhar para a transparência. Então a gente começa a ver que começam a surgir novas narrativas para substituir essas que nos fragmentaram de um jeito que a gente não está mais conseguindo viver. Então, a pandemia, ela foi um grande acelerador de futuros no sentido de mostrar para a gente toda essa poeira que estava debaixo do tapete e falar assim, gente, agora precisamos mudar. Então, é nesse momento que a gente está. Muito bem, Sabina. Eu lembro que você participou a primeira vez aqui com a gente no Donas, num episódio no começo da pandemia, em 2020, justamente falando sobre possíveis caminhos para esse cenário pós-pandêmico. E eu acho que todo mundo tinha meio que uma esperança, assim, de que depois da pandemia a gente teria um pouco de calmaria, de tranquilidade, de prosperidade, também de retomada dos prazeres, do convívio em sociedade e tal. Mas o que a gente está vendo num cenário macro é que não é bem assim que a coisa funcionou, né? Os futuristas já estavam imaginando esse cenário lá atrás. Como é que tem sido, assim, encontrar esse cenário pós-pandemia para ti? Olha, acho que até a própria pandemia já era uma carta marcada, né, para os futuristas. E com tudo que veio, as grandes transformações, elas não ocorrem de um dia para a noite, né? O que tem é que elas impulsionam a nossa sociedade a
mudar, repensar, ressignificar. É por isso que, por exemplo, até no Fórum Econômico Mundial, assim, onde é um encontro da elite do capital, a gente está falando ali, eles criaram lá o movimento do Great Reset, que é o grande reset. Reset do quê? Reset de tudo, gente, de todos os sistemas que estão dando ruim. Se a gente pensar, a palavra reset vem da onde? Da tecnologia. O que significa? Reiniciar, reinicializar os sistemas. Ou seja, a gente está precisando reinicializar muitos dos nossos sistemas. Então, toda vez que tem uma mudança, toda vez que tem uma transformação, e a coisa mais difícil para se fazer é a gente mudar, ela não vem de um dia para a noite. Então, como eu disse aqui, eu acho que existem alguns indícios de que sim, a gente está começando a ir para um caminho melhor, mas ainda a gente está arraigado em práticas, em comportamentos dos antigos paradigmas. E é muito difícil soltar. Então, a gente está bem nesse meio da ponte, gente, sabe? Atravessando uma ponte. De um lado, a gente tem antigas formas de viver, de ser, de trabalhar. A gente está bem nesse meio da ponte. E do outro lado, a gente tem novas formas de consumir, de ser, de trabalhar, de viver, que a gente ainda não sabe como é. Então, toda vez que a gente vai para um outro lado que a gente desconhece, a sensação é de medo. Então, dá uma impressão que a gente não está caminhando, mas a gente está caminhando. Junto com esse caminhar, toda vez que tem uma grande transformação, a gente tem forças opostas que querem manter o status quo. E é por isso que a gente vê uma polarização muito grande, guerras, justamente porque tem um medo de ir para esse outro lugar. Então, toda vez que a gente tem uma grande transformação, por outro lado, a gente vê também movimentos contrários que parece que nos dizem a gente não está mudando. Mas a transição, gente, ela é inevitável, está sendo vista assim em todos os âmbitos. Então, eu fiquei pensando quando você estava relatando isso, assim, sobre as mudanças acontecerem e a gente já ter indícios de que as mudanças estão acontecendo, mas por outro lado, a gente ainda ter essa ansiedade, né, da mudança. Eu fiquei pensando muito no fim da pandemia, assim, eu lembro que quando a gente estava naquela angústia de sair da pandemia, um dia eu ouvi alguém, eu não lembro exatamente quem foi, mas eu ouvi uma entrevista de alguém falando assim, gente, quando uma guerra acaba, ou quando uma pandemia acaba, ou quando uma crise acaba, não é assim, gente, está decretado o fim da pandemia e aí volta tudo ao normal. Ela vai se acabando aos poucos e uma nova realidade vai surgindo aos poucos, o que vai voltar a ser como era vai voltar, o que não vai, não vai. E isso foi acontecendo, assim, acho que com a pandemia a gente teve esse aprendizado muito prático, né? De que as coisas, quando elas são tão grandes e complexas, elas não mudam de uma hora para outra. Quando a gente está falando de capitalismo, tu acha que é meio esse o caminho, assim, a gente está mudando algumas coisas às vezes sem nem perceber muito, e não vai chegar esse momento que a gente vai dizer, bom, esse sistema faliu, a partir de hoje temos esse novo sistema imposto, assim? Eu acho que a gente muda, né, muito, ou por convicção, tem gente que já tá convicta que precisa mudar, muitas vezes a gente muda por constrangimento, porque aí a gente fica tão constrangido que precisa mudar, né, ou porque tem uma demanda que vem de fora que diz assim, ó, se você não mudar, você não vai mais sobreviver. Então, seja por esses 3 vieses, a gente vai precisar mudar. Então, tem gente que já está mais convencido disso, já está evangelizado, vamos dizer assim, e já está fazendo a mudança porque é convicto disso. Então, já está fazendo o seu papel por exemplo, em reciclar, em comer menos carne durante a semana, ou até virar vegetariano, ou, enfim, pequenas mudanças que vão trazendo grandes mudanças. Mas tem pessoas que precisam se constranger para poder mudar, ou organizações até, ou empresas que passam por um certo constrangimento que as fazem mudar. Ou porque a gente sabe que se não mudar, não vai mais sobreviver. Então, assim, se a gente pensar a longo prazo, se a gente não atuar, por exemplo, na crise ambiental, socioambiental, vamos dizer assim, a gente não vai ter mais planeta, gente. Então, não vai ter mais economia, não vai ter nada. Então, a base de tudo é isso. Então, tem gente que já se deu conta, mas a gente está num momento meio de urgência mesmo. Tem pessoas que já estão conscientizadas e agora a questão é como eu passo da consciência para a ação. Que isso é o mais difícil também. Muitas vezes você já está consciente, mas não agiu ainda.
Nossa, super. Ô, Sabina, agora eu quero puxar para um aspecto um pouco mais pessoal, assim, que é uma conversa que eu e a Marina, a gente tem muito, assim, eu lembro de um bar, assim, que nós duas ficamos, que era pra gente fofocar e se animar, e a gente saiu de lá deprimida. Passado, foi horrível. Porque foi, essa festa virou um enterro, porque a gente fica com essa sensação de crise, e eu falo muito com a Marina sobre como a nossa geração, nós duas temos 34 anos, como a nossa geração tinha uma expectativa muito alta em relação à prosperidade, a crescimento, a de um mundo convivendo em paz e evoluindo e sendo moderno e tudo mais, e parece que não deu certo, né? E aí muita gente falou que seria a maldição dos millennials, a maldição dos cringe e tal. E o millennial seria a geração que não deu certo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação, assim. Olha, eu acho que assim, quando a gente fala das gerações, a gente sempre tem que colocar em perspectiva, né? Então, muita gente fala, a geração Y, a geração dos milênios, é a geração da ansiedade, a geração que não sabe lidar com a frustração, né? No primeiro perrengue ali, fala, sabe o quê? Vou tirar um sabático. Mas a gente Eu queria tanto esse sabático, gente. Também. Eu tô rindo de nervoso. Mas, gente, a gente precisa olhar em perspectiva. Então, assim, vamos um pouco lá para trás. E olhar um pouco para as gerações. A geração dos baby boomers, né? Eu tenho 49 anos, sou da geração X. Meus pais são da geração baby boomer do pós-guerra. Geração baby boomer foi educada a ter uma vida linear. O emprego era para sempre. E não era nem trabalho, porque o trabalho está conectado mais a uma coisa do teu propósito, aquilo que você veio fazer nesse mundo. Era um emprego mesmo, porque trabalhar estava ligado à estabilidade, dar estabilidade para a família. A família era para sempre, não existia se separar e etc. Então, ali, quando eles tinham 50 anos, se aposentavam, falavam, agora eu vou ser feliz e vou comprar um sítio. Aí, a minha geração, a geração X, começou a romper um pouco com isso. Foi a geração dos yuppies, foi a geração dos super workaholics. E a gente olhou muito para esse mundo do trabalho como status, como status principalmente financeiro. E a gente começou a terceirizar também. Então, assim, a gente começou a se separar, a gente começou a terceirizar a criação dos nossos filhos. Então, nesse momento, a mulher começou a ir para o mercado de trabalho. No momento que ela vai para o mercado de trabalho e ela fica o dia inteiro fora, e aí ela volta para casa, acho que as mulheres vão me entender, as mulheres voltam com um sentimento, que é o sentimento de culpa. E aí, o que acontece? O teu filho vira e fala assim, 9 horas da noite, 9h30, quando é a hora do jantar, ele fala, eu quero um sorvete. E você, morrendo de culpa, você dá o sorvete. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para o que aconteceu e como também os milênios foram criados, né? E os milênios nasceram num momento onde o mundo já estava mudando. Então, assim, quando a gente fala os milênios não têm essa capacidade de frustração, né, de se frustrar com as coisas, não sabem lidar com os obstáculos, é muito por conta da geração anterior que deu tudo e que falou, não, vamos botar panos quentes aqui. Mas eu acho que cada geração tem a sua luz e a sua sombra, e tem os seus aprendizados, né? A geração Z, por exemplo, é uma geração também mega ansiosa, acho que tem várias coisas parecidas com a geração Y, mas tem uma coisa de uma consciência mais coletiva, essa coisa da fluidez de gênero, de uma experimentação maior. E então cada geração ela carrega também coisas que vieram das outras gerações. A gente não pode separar uma da outra, né? Então eu não acho que é uma geração que não deu certo. Eu acho que sim, acho que tem muita gente ansiosa. Eu lembro uma vez um atendimento que eu estava de coaching e era um menino de 30 e poucos anos, ele já tinha mudado várias vezes de emprego e ele falou assim, para mim acabou para mim, eu já mudei tanto de emprego que para mim acabou minha vida, não tem mais o que fazer, eu não tenho mais jeito. E eu me lembro, assim, eu já mudei tantas vezes, né, e já a minha vida mudou tantas vezes, agora quase perto dos 50, que imagina, com 30 e pouco sua vida pode mudar muito mais, e a gente também está vivendo muito mais. Então, aquilo que era uma verdade para quando você tinha 50 anos, que você já estava aposentado, não é mais uma verdade.
Então, com 50 anos, a gente está reinventando a vida. E a gente, de repente, está apostando numa segunda carreira, numa segunda relação, numa terceira relação. Então, está tudo muito mudado, né? Então, eu não diria que os millennials são uma geração que não deu certo. Mas eu acho que cada geração tem um aprendizado. E talvez o aprendizado aqui é ficar mais no presente, talvez menos ansiosos com o futuro. Mas mesmo a geração Z, você vê, passou, pela primeira vez está passando por um momento, e isso tem a ver tudo com a policrise, por um momento de muita incerteza no mundo. Por exemplo, pela primeira vez a gente está falando de ansiedade climática. Isso não existia antes. Na minha geração, ninguém ficava com ansiedade climática. Mas hoje tem pessoas mais novas que têm ansiedade climática, ou ansiedade do futuro. O mundo está muito incerto. Então eu acho que a gente precisa olhar para contextos de mundo, a gente precisa olhar para trás, o que as gerações anteriores fizeram e por que as gerações têm esse tipo de comportamento. Então, eu não gosto muito de rotular, mas eu gosto de pensar que cada geração tem os seus desafios com os seus contextos de mundo e tem muito para ensinar às outras gerações. Cada geração tem o seu potencial. Então, para mim, o futuro, ele é intergeracional, ele é transitário, transitório, transgeracional. É dessa conversa que vai nascer entre as gerações que a gente pode criar um mundo melhor. Ouvir o que as crianças querem hoje, ouvir as necessidades dos milênios, a experiência da geração X ou da geração Baby Boomer. Então, é misturar tudo isso para a gente poder colaborar para um mundo onde a gente olhe para todas essas necessidades e a soma das gerações, ela não fica diminuída, ela fica potencializada. Ai, te ouvi falando até a esperança, sabia? Porque a nossa última pergunta para ti era exatamente um pouco sobre otimismo, assim. Você acabou falando que você vê esse futuro, né? Consegue enxergar esse futuro trans, esse futuro transformado, esse futuro intergeracional. Dá pra gente ter esperança de um futuro próximo, de um futuro que a gente ainda vai ver e viver e comemorar e sentir com um pouco dessa permacrise do volume, não a permacrise sumindo, porque ela não vai sumir, mas pelo menos o volume dela na nossa ansiedade reduzindo? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa que eu diria é todo futurista é um grande otimista. Pelo menos assim, eu entendo que meu papel aqui nesse mundo é poder também construir futuros mais desejáveis. Então, quando eu olho para movimentos e comportamentos que estão acontecendo, desse futuro que já está presente, e quando eu toco uma pessoa numa palestra, num curso, numa pesquisa, numa interação com líderes, a ideia é que eu possa transformar um pouquinho mais esse mindset e levar as pessoas para um futuro mais desejável, para a construção de um futuro mais desejável. Porque o futuro, ele não é um lugar que existe ainda, e não é futuro no singular, são futuros no plural. Então, o futuro vai depender das nossas escolhas aqui e agora no presente. E eu gosto muito de pensar, estou curtindo muito um termo que chama protopia, que é muito bacana, que é assim, todas as narrativas, se a gente olhar para a mídia, se a gente olhar para filmes de ficção científica, as narrativas são muito distópicas, gente. Tá tudo assim, é muita distopia. E as narrativas distópicas, elas vão construindo realidades distópicas. Então, está na hora da gente se conectar com realidades um pouco mais positivas. Claro que eu não estou falando nem de distopia e nem de utopia, que é esse futuro perfeito, ideal, imaginário, um futuro onde tudo é perfeito. A protopia é um futuro, é um termo criado por um futurista também, chamado Kevin Kelly, e ele nos provoca com uma reflexão de uma narrativa de futuro que pode ser criado a partir dessas melhorias constantes, contínuas, através do nosso engajamento com o presente, com aqui e agora, e que depende de um esforço pessoal e comunitário, e conjunto. Então, é o futuro onde você tem ação sobre. Então, eu gosto muito de pensar nessa protopia, onde depende de nós construir esse futuro. Não ficar imaginando um futuro ideal e perfeito que não vai acontecer, e nem um distópico que vai nos empurrando para realidades cada vez mais distópicas. Então, é assim que eu vejo. E, pessoalmente,
para que a gente possa se conectar com esses futuros melhores, eu acredito que não há nada mais futurista do que o autoconhecimento, gente. Então, não existe transformação fora se a gente não faz transformação dentro. Então, se eu quero viver esse futuro menos ansioso, menos incerto, eu, como pessoa, preciso viver uma realidade menos ansiosa. Então, eu, como pessoa, não estou falando nem agora do profissional, eu me busco muito, eu medito, eu faço minha yoga, eu tenho momentos de pausa, eu procuro me conectar com pessoas que são positivas, que não são tóxicas, eliminar aquilo que não serve mais da minha vida. Claro que não é perfeito, a gente tem altos e baixos, mas ter essa consciência de dizer não para algumas coisas, para a gente poder dizer sim para aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acredita. Então é muito importante se buscar. E ao me buscar e me conectar com o presente, me conectar com um mundo menos ansioso, fazer as minhas práticas, aí sim eu tenho nutrição suficiente para poder transformar fora de mim e nutrir outras pessoas e nutrir cada vez mais os ecossistemas fora de mim. Então é um pouco isso que eu faço, mesmo sendo futurista e tendo que olhar um monte de coisas e tendo que dar conta de muita coisa e estar sempre conectada com muitos assuntos. Porque é exatamente isso, senão você pira, né? São tantas opções, tantos lugares, tantos caminhos que a gente fica com FOMO, a gente fica com fear of missing out, a gente tem tantos caminhos, tantas possibilidades que a gente paralisa. Então, eu gosto de pensar, às vezes, em curar, né? Em curar no sentido de curativo, né? De cura e de curadoria. Então, às vezes, menos, sabe? Olhar para um caminho, aprofundar naquele caminho, escolher quais são as pessoas, quais são as fontes que eu leio, e não ler qualquer coisa, e não me conectar com qualquer pessoa. Então, é um pouco por aí que eu tô indo. Ai, que maravilhosa! Eu queria terminar esse bloco de conteúdo com uma frase do Ailton Krenak que eu vi esses dias, que eu acho que combina muito bem com esse episódio. E ele diz assim: nós não podemos nos render a essa narrativa de fim do mundo. Essa narrativa é para nos fazer desistir dos nossos sonhos. Ai, lindo! É isso aí, gente. Eu acho que só existe futuro com sonho. Muitas das coisas que foram criadas, maravilhosas que existem hoje, são futuros que um dia foram sonhados. Então, acho que a gente nunca deve perder a nossa capacidade de poder sonhar. Isso é inegociável. Chegamos à nossa mesa de bar depois desse papo maravilhoso, cabeçudíssimo, mas que tá tocando muito no meu coração. A Sabina já alugou 5 triplex na minha cabeça aqui. Já anotei várias coisas. O nosso documento de roteiro, vou contar um bastidor. Nosso documento de roteiro tá cheio de anotação, porque a gente foi anotando coisas enquanto você tava falando. Vem muito episódio sobre isso. Fiquem tranquilas. Chegamos nesse espaço, então, que a gente divide as nossas ansiedades, a gente comemora as nossas conquistas, a gente faz aquelas fofoquinhas gostosas e edificantes. Esse momento para compartilhar o que a gente anda vendo, lendo e consumindo de conteúdo. Antes das nossas dicas, não esquece de seguir a gente lá no @donasdapetoda em todas as plataformas e também avaliar a gente com 5 estrelas onde é possível, lá no Spotify, no Apple Podcasts e tudo mais. E seguir nessas plataformas, que é sempre muito, muito, muito importante. Também temos o nosso Apoia-se, né, Larissa? Sim, temos o nosso Apoia-se. A partir de R$5 por mês, você já recebe a nossa newsletter exclusiva semanal. Tem lista de cupons de descontos de empreendedoras parceiras que são maravilhosas para você comprar, mas comprar o quê? De mulheres, né, galera? Vamos fortalecer as manas aí. E também outros mimos e novidades exclusivas que a gente só conta para as apoiadoras por enquanto, tá? E tá lá em apoia.se/donasdapetoda. E vem aí, e vem muito aí. Sabina, conta pra gente, antes das suas dicas, como as pessoas podem te acompanhar e virar mais suas fãs do que a gente já é, como se isso fosse possível. Em que rede você tá? Como é que as pessoas podem te acompanhar? Olha, as pessoas podem me acompanhar no Instagram. Então, o meu Instagram é @sabina.deveik, DEWEIK. Eu tô no LinkedIn também, como Sabina Deveik. Se quiserem, podem me mandar um e-mail também, sabina@sabinadeveik.com.br. E é isso, gente. Tô no LinkedIn, tô no Instagram e por e-mail vocês podem me acionar, mandar um direct, como vocês quiserem. Tô super acessível
pra gente bater um papo, conversar e continuar. Gente, essa mulher é tudo. Sigam que vale demais. Sabina, a gente quer 2 dicas suas de alguma coisa que você tá lendo, vendo, ouvindo, seguindo. Pode ter tema relacionado ao episódio ou não, assim, fique à vontade. Gente, olha, eu tô muito fã, já faz um tempinho, de um livro maravilhoso do Roman Snarik, que é fundador do School of Life, que chama Como Ser um Bom Ancestral. E eu acho que tem a ver até um pouco com esse episódio. A ideia dele é que a gente vive muito no presentismo, a gente vive do presente e no presente, sem um olhar para o amanhã. Então é como se a gente fosse consumindo possíveis futuros, vivendo nessa pressa inconsequente, onde no amanhã quase que a gente não se dá conta de que talvez não exista. Então o que ele propõe é um pensamento de longo prazo, o longoprazismo, né? É um pensamento que ele chama, até ele dá um nome, pensamento catedral, que é a gente se conectar, que nem os antigos que construíam grandes catedrais e templos, que começavam uma obra, mas muitas vezes não terminavam. E quem usufrui hoje de todas essas coisas são as nossas gerações, né? Então é um pouco pensar, fechar os olhos e pensar daqui 20, 30 anos, quando a gente pegar uma criança que está nascendo agora, que mundo que ela vai estar vivendo? O que a gente pode fazer hoje, num pensamento mais de longo prazo, para os nossos ancestrais que a gente nem conhece? Então, um pouco essa ideia, eu estou bem, assim, apaixonada por esse livro. Tem um outro, assim, que acho que é mais específico, mas muito bacana, um pouco mais complexo. Eu, ano passado, fui buscar um curso de teoria integral do Ken Wilber, eu não sei quem conhece. O Ken Wilber é um cara que foi chamado o Einstein da consciência, e ele tem um livro que acabou de ser lançado que chama Os 3 Olhos do Conhecimento, a busca pelo novo paradigma. E ele fala muito de como a gente tem 3 tipos de conhecimento, né? O conhecimento que vem pelo o olho da carne, que é o olho das nossas sensações, o olho do espírito e o olho da mente. E eu fiquei muito fascinada com esses conceitos, porque muitas vezes a gente quer explicar coisas que são do universo de sensações com o nosso olho da mente, com a nossa razão. E são universos completamente diferentes. Então eu acredito muito nesses conhecimentos múltiplos que vêm não só da nossa experiência racional, mas da nossa experiência tátil, da nossa experiência visível, da nossa experiência emocional. Então, estou gostando bastante também desse tema e estou integrando com tudo aquilo que eu faço. Incrível, amei. Já anotei aqui, vamos atrás desse livro com certeza. Suas dicas, Larissa, vai lá. Então, eu vou sugerir um livro que se chama Temporada de Furacões, é de uma escritora mexicana chamada Fernanda Melchor. Eu li esse livro nas férias e, assim, se você é um pouco sensível, eu não recomendo, mas é um livro sobre um assassinato cometido numa cidadezinha, numa cidade muito pequenininha, assim, naquele interior mexicano do México, que é deserto, que é uma coisa meio entregue à miséria e a miséria humana de formas muito, não só financeiras, assim, sabe? E ao mesmo tempo que existe também uma coisa meio mística, tem também uma conversa com corpos transexuais e tal. E cada capítulo do livro é uma pessoa que presenciou, que se envolveu esse crime de alguma forma narrando o que aconteceu. Então é um fluxo de pensamento, é uma estrutura muito, muito intensa, assim. Recomendo esse livro, mas, assim, se você é mais dessas coisas, tá? E a segunda dica que eu vou dar é o filme da Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Eu fui assistir e é um filme belíssimo, assim, é uma justa homenagem a essa mulher que, puta merda, né? Ela era muito foda, assim, e que infelizmente, né, teve uma vida aí destroçada por N fatores e por homens que foram muito tóxicos e enfim, mas é muito bonito e depois você vai querer ouvir todas as músicas dela e vai se apaixonar tudo de novo, porque enfim, a Whitney foi única mesmo. Ai, gente, muito da minha época, vou ver, eu não vi ainda. Ai, é bem legal. E eu acho, e o que me chama muito a atenção é que o filme não suaviza coisas e não omite coisas que talvez em outros tempos seriam omitidas,
assim, como o fato de que ela era uma mulher bissexual, de que ela tinha um relacionamento com uma mulher antes, né, de ser casada, antes da fama e tal, e que talvez aquela mulher tenha sido o único verdadeiro amor que ela teve, assim, na vida. É muito, muito simbólico isso, né? E ela é tão marcante que só de ler o nome do filme já dá vontade de sair cantando, não é? Aham, dá É super. muito louco. Eu não vou cantar porque eu não quero acabar com a vida dos Não, nossos né? ouvintes, mas só de ler o nome já dá vontade de cantar. Bom, vamos lá. Eu vou de um livro que eu já indiquei aqui, mas vou indicar de novo porque eu acho que tem tudo a ver com esse episódio e eu ando relendo ele, uns trechos dele, que é o livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, sobre os millennials e a geração de burnout. Eu falei nele aqui em algum momento quando a gente tava falando de grana e pra mim uma das coisas que mais pega nele é um primeiro capítulo que se explica porque dentro desse nosso sistema capitalista a nossa geração vai romper um ciclo de abundância, né, das gerações, de crescimento financeiro das gerações. Então, os nossos bisavós, os nossos avós tinham uma condição financeira melhor que os nossos avós, os nossos pais que os nossos avós, e a gente vai quebrar esse ciclo por conta de um grande contexto que não tem nada a ver com a nossa capacidade ou com a nossa dedicação. E como é difícil a gente assimilar isso. Então, se você ainda não leu, eu sugiro. E a minha segunda indicação é 100% escapismo. 100% gostosinho, 100% pra gente não pensar em crise, que é o Bloco do Silva 2. O Bloco do Silva 1 é um disco que eu adoro, que é com clássicos de carnaval, com versões do Silva, e o 2 não fica em nada atrás, é muito bom. Aqui em casa, se fosse um disco, eu já tinha arriscado, porque a gente ouve muito, muito, muito fim de semana. Ele começa com o Bloco do Silva e termina com o Bloco do Silva. Então, estamos chegando no carnaval, que esse ano vai ser muito especial, então... Bloco do Silva 2 para afastar as crises, pelo menos por uma horinha, e dançar na sala. Muito bom, gente. Já que vocês falaram assim de uma coisa mais descontraída, tem outra coisa que eu acabei agora. É um seriado chamado Machos Alfa. Não sei se vocês viram. Maravilhoso! Você indicou, né? Ai, Sabina, agora a gente vai virar amiga, Sabina, porque eu preciso comentar sobre essa série e ninguém viu. Muito obrigada. É muito divertido, fala sobre masculinidade tóxica, mas de um jeito muito descontraído, e eu super indico, assim, é muito engraçado, muito perspicaz, assim, uma série espanhola e super divertida. Fala de vários homens que são amigos, um deles, assim, bem aquele macho clássico, né, super fodão, que faz ginástica, todo bombado, e tem um puta emprego, né, numa agência e tal, e de repente ele é demitido, e quem fica no lugar dele é uma mulher, e ele morre de vergonha para contar para a mulher e para os amigos que ele foi demitido. A mulher vira uma super influencer digital, em toda a história que se desenrola a partir disso. Um outro que descasou, uma mulher meio bipolar, mas ele ainda está conectado a ela, não consegue se desconectar, e a filha meio que comanda a vida dele, vai arrumando encontros com ele, para ele no Tinder, e ele acha que toda mulher quer casar com ele. Na verdade, a mulher só quer uma noiva. É maravilhoso. Esse personagem é maravilhoso. É muito bom. Depois tem um outro maravilhoso, que é um casal, né? E ela tá descontente com a vida sexual, né? Então ele passa a tomar umas injeções e etc. Ela se envolve com o personal. É muito engraçado, muito bacana. Então essa é a história desses amigos, assim, e de tudo que tem a ver com o masculino, né? Com todos os paradigmas que a gente faz do que é o masculino, do que é masculinidade. Fala um pouquinho sobre esse novo momento das mulheres, o que elas querem. E tem um outro que é maravilhoso, esqueci de um outro amigo. Do não monogâmico, né? Que é maravilhoso, que ele tem uma namorada, ele trai a namorada, e aí um dia a namorada não sabe, um dia a namorada fala assim: olha, eu acho que o segredo do sucesso para um relacionamento é a gente ter uma relação aberta. Ele fala: como assim? Ele fica passado que ela propôs um relacionamento aberto, mas ele mesmo tem, né? Ele mesmo trai. E aí tudo que se desenrola a partir daí. Então, assim, é muito divertido, e eu acho que toca em temas sérios de um jeito leve. Então, tá aí na roda, gente. É muito bom. Eu, inclusive, assisti aqui em casa com o mozão.
com o Bruno e foi divertidíssimo, gerou várias conversas engraçadas, foi muito bom. Assistam Machuzal, foi muito bom mesmo. Gente, a Sabina, ela além de ser esse poço de cultura, ela vê o negócio da Netflix que eu também vejo, entendeu? Se ela é uma de nós. Ela é uma de nós. Então, é isso. A gente tem futuro, Larissa. É isso aí, ó. Temos esperança. Temos muito papo, meninas, pra além do podcast. Vamos. Tudo. Muito obrigada, Sabina, por participar mais uma vez com a gente. A gente adorou a conversa e esperamos que essas conversas continuem por aí, viu? A gente amou. Muito bom, muito bom. Muito obrigada. Foi uma delícia bater esse papo. Parecia que eu tava no bar com vocês, bebendo uma cerveja e conversando. Ah, vamos? Ai, isso, que muito delícia, logo, a gente por favor. Mas agora eu tô propondo na real. A gente precisa fazer um encontro físico. Vamos, faremos. A gente vai até você logo. Pode deixar. Tchau, gente. Um beijo. Até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.